Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Tércia de Ciências e hoje eu tô aqui pra gente fazer a correção do nosso PET 3, semana 2 de Ciências do 7º ano. Nessa semana nós estudamos as placas tectônicas e a deriva continental, ou seja, nós estudamos como nosso planeta é formado por dentro e o que acontece em consequência das características desse nosso planeta, da superfície do nosso planeta. Bom, nós vimos que basicamente o planeta tem camadas internas que podem ser divididas em no mínimo 3, para a maioria dos cientistas é considerado assim. Nós podemos dizer que o planeta é dividido em crosta terrestre, que é a superfície onde a gente pisa, tanto a superfície dos continentes quanto também o fundo dos oceanos. É toda a camada externa que envolve o nosso planeta. Abaixo dela encontra-se o manto. O manto, diferente da crosta, né, que é sólida, o manto já é mais pastoso e é dentro do manto que a gente encontra o magma, aquela lava que sai do vulcão, né? À medida que a gente vai descendo mais, entrando mais, a gente vai observando um aumento maior na temperatura. Então, quanto mais interna a camada, mais quente ela é. Para baixo do manto existe o núcleo. Alguns livros dividem o núcleo em duas camadas, núcleo externo e núcleo interno. O núcleo, ele é sólido, extremamente quente e é formado basicamente por níquel e ferro. A superfície terrestre, a crosta terrestre, que envolve tanto a parte de continentes quanto o fundo dos oceanos, ela não é inteira uma peça única. Ela é dividida em vários pedacinhos, como se fosse um grande quebra-cabeça. Cada um desses pedacinhos é chamado placa tectônica e cada placa ganha um nome diferente. Então existem várias placas, as principais são 7, não vou destacar aqui o nome. A nossa placa brasileira, ela a placa onde se situa o Brasil é chamada placa sul-americana e é essa pintadinha aí em lado. O Brasil está bem no centro, ele não está próximo de nenhuma das bordas dessa placa e essa é uma informação importante. Mais adiante a gente vai voltar a falar sobre isso. A superfície terrestre também não foi sempre da mesma forma que ela é hoje. No passado, estudam os cientistas, eles acreditam que todos os continentes que a gente conhece hoje, eles eram todos juntinhos em um único bloco de terra, que era um supercontinente chamado Pangeia. Mas o tempo foi passando e essas placas tectônicas foram se modificando, foram se movimentando e esse supercontinente acabou se dividindo com o passar dos milhões de anos. Então ele começou a se dividir e formou depois dois grandes blocos de terra chamados de Laurásia e Gondwana, mas eles também não ficaram parados, continuaram se movimentando e deram origem, muitos milhões de anos depois, ao que a gente tem hoje aí com uma divisão da nossa superfície terrestre apresentando 6 continentes: América, Ásia, Europa, África, Oceania e Antártida. Para poder explicar essa movimentação das placas terrestres, os cientistas tiveram que botar a cabeça para funcionar. E um cientista chamado Alfred Wegener, ele propôs uma explicação. Ele disse que, se o núcleo terrestre é quente, muito quente, ele acaba esquentando as camadas mais externas. Acima do núcleo, nós encontramos o manto, que é aquela camada pastosa onde fica o magma terrestre. Quando ele pensou isso, ele comparou com uma panela no fogão. Pensa só, quando a gente coloca uma panela no fogão, o fogo está por baixo. Ele começa a esquentar a água e aquela água vai formando movimentos ali dentro da panela à medida que esquenta. E quando ferve, isso é muito fácil da gente observar aquele movimento. As partes mais quentes estão embaixo, elas sobem, as partes mais frias descem e sobem e descem e gera aquele movimento constante da água dentro da panela.
Da mesma forma, esse cientista, o Wegener, explicou o seguinte: se o núcleo é tão quente, ele está esquentando o manto e o manto se movimenta. Então, o que acontece com aquelas placas que estão em cima do manto? Elas acabam como se estivessem boiando ali sobre o manto e elas acabam se movimentando. Elas podem se movimentar no sentido de se aproximar, duas placas se aproximando, que é o que a gente chama de movimento convergente. Quando isso acontece, às vezes a força entre elas é tão grande que elas acabam se aproximando tanto que podem surgir cadeias de montanhas. Gente, isso tudo é muito lento. As placas se movimentam de 2 a 10 centímetros por ano. É pouquinho, né? Mas imagina isso ao longo de milhões de anos. Bom, elas também podem, quando elas se aproximam, elas também podem engolir uma outra. Olha, essa daqui mergulhou lá para dentro do magma, embaixo da outra placa tectônica e sumiu um pedaço dela. Esse é o movimento convergente. Quando as placas se afastam, entre elas acaba surgindo um grande buraco, grande 2 centímetros por ano. Mas imagina isso ao longo dos milhões de anos. Elas se afastam. Esse é o movimento divergente. E, por fim, elas também podem arrastar uma ao lado da outra, só se tocando. Para cada um desses tipos de movimento, como eu expliquei, pode acontecer surgimento ou soerguimento de cadeias de montanhas, placas podem perder, podem desaparecer inteiras ao longo de milhões de anos. Podem surgir, por exemplo, se um buraco se abre, pode dar oportunidade para o magma que estava lá embaixo subir, formando assim alguns vulcões. Também podem acontecer terremotos. Imagina que uma placa está se arrastando do lado da outra. Podem surgir terremotos se esse fenômeno acontecer sobre a Terra, sobre os continentes. Pode acontecer maremotos, que é um terremoto que aconteceu no fundo do mar. Basicamente é isso. Então muitas coisas podem acontecer. Vulcões, terremotos, maremotos. Se o maremoto for muito forte, ele pode vir a gerar um tsunami, soerguimento de montanhas, entre outros. Bom, resumindo a matéria, que a gente já estudou bastante aí no texto, vamos à correção das atividades. O exercício 1 quer saber: marque verdadeiro ou falso para as seguintes afirmativas. Primeira afirmativa: a litosfera é formada pela crosta terrestre e pela parte externa do manto. Não falei, mas sim, é uma frase verdadeira, porque a litosfera ela é um outro nome que a gente pode dar para a crosta, que é a camada onde a gente pisa, a camada superficial da Terra, mas engloba ali um pedacinho da parte externa do manto. Sim, verdadeiro. As placas tectônicas estão em constante movimento. Verdadeiríssimo, acabamos de falar, Os continentes e o fundo dos oceanos fazem parte das placas tectônicas. Sim, toda a superfície terrestre é coberta por placas tectônicas, independente se é continente ou fundo oceânico, porque afinal lá no fundo também é sólido, também tem solo, porém está coberto por água. E pode nem ter sido sempre assim, porque também, como as placas se movimentam, os oceanos mudam sua localização com o passar do tempo. O deslizamento de uma placa tectônica sobre a outra pode formar cadeias de montanhas. Sim, especialmente aquele movimento que eu expliquei, que é um movimento convergente. As placas se forçam tanto que elas acabam se soerguendo. As placas litosféricas se movem 2 centímetros ao mês. Essa é a única afirmativa falsa, faça aí sua correção. Por que ela é falsa? Porque, na verdade, a medida é que está errada. Elas não se movem, em média, 2 centímetros ao mês, é 2 centímetros ao ano. Se fosse 2 centímetros ao mês, nós teríamos uma quantidade enorme de fenômenos acontecendo em decorrência disso, muito maior do que acontece hoje, a quantidade de vulcões, de maremotos, enfim,
de coisas, de terremotos, né? De fenômenos naturais que acontecem em decorrência aí dessa movimentação. Atividade número 2 pede para a gente relembrar ou verificar lá no texto quais são as principais placas tectônicas. No texto nós listamos 7 placas. Essas daí são as principais. Eu não vou ler o nome delas, vou deixar a resposta aqui adiante, mas eu queria destacar novamente que qual placa está o Brasil? Na placa sul-americana, e ele não está na bordinha de nenhuma placa, na ponta de nenhuma placa encostando em outra. Se ele estivesse, nós teríamos no Brasil vulcões, terremotos, maremotos, e a gente sabe que esse tipo de fenômeno não acontece aqui. Ou quando acontece um terremoto, por exemplo, ele é muito fraquinho, muito fraquinho. Existe uma escala de medida de valores, né, da grandeza de um terremoto que se chama escala Richter, e quando a gente por acaso tem algum terremoto no Brasil, os valores nessa escala Richter são muito pequenos. Então são terremotos muito fracos, a maioria nem conseguem ser sentidos pelo ser humano, somente pelos equipamentos dos cientistas. Então, quais são as principais placas? Africana, Antártica, Australiana, Eurasiática, placa do Pacífico, Norte-Americana, Sul-Americana, placa de Nazca, de Escócia, Caribenha, Indiana e das Filipinas. Podem, no PET de vocês, se o espaço estiver pequeno, retirem as palavras placa e coloquem só os nomes delas, porque a informação importante é essa daí. Atividade número 3 pergunta: explique a teoria tectônica de placas de acordo com o texto. A gente viu bem resumidinho, é aquela história que eu comparei com a panela, né? O calor do núcleo aquece o manto, suas partes aquecidas ficam menos densas, ou seja, é o que a gente chama de leve, né? A gente já falou bastante sobre densidade aqui, né? Então elas ficam menos densas, as partes quentes, e elas sobem. Com isso, as partes frias descem, gerando um movimento. Assim, essas correntes movimentam lentamente as placas tectônicas sobre o manto. Pausa o vídeo, confere seu texto e vamos adiante. Atividade número 4 quer saber: as placas tectônicas são blocos formados pela crosta terrestre, que se movem conforme a dinâmica interna do planeta Terra. A movimentação das placas tectônicas se dá sobre a litosfera, astenosfera, biosfera, hidrosfera ou atmosfera. Bom, pessoal, já começo por aqui descartando as respostas que a gente tem certeza que não são. Placas terrestres não se movimentam sobre é por cima. Então, se as placas são terrestres na superfície do planeta, elas não podem se movimentar sobre a atmosfera. Lembrando, a atmosfera é a camada de ar que envolve o nosso planeta. A Terra não se move sobre o ar. Risquem a atmosfera, tá fora. Hidrosfera, camada de água que envolve o planeta. São os rios, lagos, oceanos. Não tem como a Terra se movimentar sobre os rios, lagos e oceanos. Não, é ao contrário. A Terra se movimenta sob. Aí eu até aceitaria. Sob é por baixo, sobre é por cima. Então, risca a hidrosfera, tá fora. Biosfera é a camada ou esfera do nosso planeta onde a gente pode encontrar seres vivos. Ou seja, qualquer lugar onde a gente encontra seres vivos no nosso planeta, seja sobre os continentes, seja no fundo, lá no fundo dos oceanos, seja voando sobre a superfície, né, voando na atmosfera, qualquer lugar onde a gente encontre seres vivos é chamada biosfera. Gente, ninguém falou nada de seres vivos aqui hoje. O assunto não tem nada a ver com seres vivos, então risca a biosfera, tá fora. Sobraram duas palavras, litosfera e astenosfera. Eu não expliquei aqui no nosso resuminho do começo, mas a gente viu lá no texto. Litosfera é a camada que envolve a crosta terrestre toda e o pedacinho sobre o manto no qual ela está em contato, né? Com o qual ela está em contato. Então,
juntou esses pedacinhos, a gente chama de litosfera. Abaixo da litosfera existe uma camadinha ali, um pedacinho do manto terrestre que é chamado de astenosfera. Então, quando a gente diz, né, vou deixar aqui uma figura, olha, em cima a litosfera, que é basicamente a crosta. E é a litosfera quem se movimenta, né? As placas tectônicas são formadas pela litosfera. Ela se movimenta exatamente sobre a camada inferior a ela, que está por baixo dela, que se chama astenosfera. Não expliquei, mas está aí o resuminho. Então a resposta correta é a astenosfera, o que fica logo abaixo da litosfera. Marca aí sua resposta. Atividade 5. O planeta Terra não teve sempre o mesmo aspecto que tem hoje. Desde a sua formação, há cerca de 4,6 bilhões de anos. Gente, 4,6 bilhões de anos corresponde a 4 bilhões de anos, 4 bilhões e 6 milhões de anos. É tempo que não acaba mais. Coisas modificaram muito de lá para cá. Letra A quer saber, né? Quais os nomes dos 6 continentes existentes hoje no nosso planeta, da forma que a gente encontra ele hoje. Então deixei aí o mapinha, vamos recordar. América, incluindo que a América é dividida em 3 partes, América do Norte, Central e do Sul. Nós que moramos aqui na América do Sul, o Brasil está na América do Sul, mas as 3 são consideradas um único continente, que é a América. Europa, África, Ásia, Oceania e Antártida. Esses são os 6 continentes que a gente observa hoje no nosso planeta. Quais os nomes, né? Então, estão anotados aí para você conferir. No passado, esses mesmos 6 continentes já formaram um único bloco de terra chamado de Pangeia. Pan significa todo, Geia significa terra, ou seja, toda a terra junta. Quando eu me refiro à terra agora, eu não estou me referindo ao planeta Terra, estou me referindo à parte sólida onde a gente pisa, ou seja, todos os continentes juntos. Então, anota aí, confere a sua resposta, Pangeia. Pessoal, encerro aqui as atividades do PET, mas nós fizemos também exercícios complementares. Deixei aí um caça-palavras para a gente poder procurar e preencher nas explicações com as palavras que a gente encontrou. Então vamos lá. Zona central da superfície onde o terremoto aparece se chama epicentro. É o ponto onde o terremoto se inicia, o ponto sobre a superfície da Terra, onde a gente vai lá e observa que ali foi onde o terremoto começou. Isso se chama epicentro. Estou deixando marcadinho aqui na nossa caça-palavras todos os lugares para vocês encontrarem aí as suas palavras também. Há milhões de anos, os continentes estavam todos unidos em um único supercontinente chamado Pangeia. E acabamos de falar, não precisa de muita explicação. Teoria que explica a separação dos continentes é chamada de deriva continental, movimentação dos continentes. Movimentos. Deriva continental tem a ver com aquela história lá da movimentação das placas do pesquisador, do cientista chamado Wegener. Movimentos que surgem por causa da pressão interna do planeta são os terremotos. A gente encontra a palavra aí no nosso caça-palavras. O ponto abaixo da Terra onde ocorre o terremoto. Bom, sobre a superfície da Terra, o ponto é chamado epicentro, mas ele corresponde a um lugarzinho lá no fundo da crosta, que é o local onde surge de fato o terremoto, que é o hipocentro. Ele surge no hipocentro lá dentro das camadas da crosta e ele se reflete em cima, na superfície, no ponto chamado de epicentro. Escala usada para medir a magnitude ou grandeza dos terremotos. Falei agora há pouco, escala Richter. Placas que dividem a crosta terrestre em vários pedaços são chamadas placas tectônicas. Bom, pessoal, eu fico por aqui. A gente se vê na próxima semana e não esquece,
Tô deixando aqui embaixo na descrição 2 dicas de vídeos. Se você não viu, assista, link aqui na descrição, para poder compreender melhor, enxergar tudo isso se movimentando, né? Ver as animações e as explicações e não deixem de assistir. Beijo para vocês, a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau!